Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém. Vamos em pé, meus irmãos, estaremos orando para iniciarmos o culto desta noite. Logo após a oração, o pastor Luiz vai estar louvando a Deus com 2 hinos da harpa cristã. Deus eterno, Deus santo, eu te glorifico, eu te exalto, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, Deus, pela oportunidade de uma vez mais nesta casa, Senhor, poder oferecer o meu sacrifício a Ti, junto com a Tua igreja que já se faz presente. Eu peço as Tuas bênçãos, Senhor, sobre a Tua igreja que está a caminho deste templo. Pai querido e santo, os irmãos que estão em viagem, eu peço que o Senhor venha guardar, Senhor, venha proteger de todo mal. Pai querido e santo, continua conosco, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos, os internautas, os irmãos aqui presentes, que a paz do Senhor esteja e permaneça sobre a sua vida. Vamos louvar a Deus com o hino de número 77. Abra sua harpa. Setenta e sete. A irmã Marlene vai me ajudar aqui. Está pronto, Lisel? Canta um pedacinho dele aí, de 77 aí embaixo. Canta aí, vamos. Queres nesse mundo ser um vencedor? Queres neste... Assim. Vamos, Marlene. 77, com alegria, irmão. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Nesse mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito em teu ser, o amor de Cristo
divinal prazer. Queres neste mundo todo o mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia. 186. Pela fé que uma vez me foi dada. Glórias a Deus. Aleluia. Pela fé. 1, 2. Vamos lá, Marlene. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar essa liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glórias ao Senhor. Pastor Cláudio vai estar fazendo a leitura oficial. Logo após o círculo de oração vai estar louvando a Deus. Após o círculo de oração, as crianças também têm a sua oportunidade. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Salmo de número 20.
Salmos 20. Salmos de número 20, versículo 1 ao 9. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Enviei-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra tudo o teu plano. Nós nos alegramos pela tua salvação e em nome do nosso Deus alvoraremos pendões. Cumpra, ó Senhor, todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confia em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamamos. Oramos. Quantos necessitam de oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te dou graças, Senhor, pelo privilégio da salvação que o Seu Deus nos oferece. Sou grato ao Senhor pelo dia de hoje, pelo fôlego de vida, pela saúde. Deus abençoa a Tua igreja. Deus, eu sou grato pela minha família, filho, esposa, minha família biológica. Deus, obrigado por tudo, Senhor. Senhor, se for do Teu agrado, recebe a minha adoração nesta noite a Ti, Senhor. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.
faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Glórias ao Senhor. Toda a igreja pode declarar quão grande é o nosso Deus. Eis o motivo de eu e você estarmos aqui nesta noite, porque Ele é misericordioso, Ele é poderoso, Ele é grande para fazer muitas coisas em nossa vida. Vamos estar ouvindo as crianças louvando a Deus. Logo após as crianças, o nosso irmão obreiro da casa do Senhor Camargo vai estar aqui nos trazendo uma palavra. Me lanço a ti, Pai, sou tua criança.
Glórias ao Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, meus irmãos, pela vida das crianças, do departamento infantil. Glórias a Deus pela vida deles. Nosso irmão José Camargo tem oportunidade, logo após o conjunto Kadosh, vai estar louvando ao Senhor. Glórias a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Para mim é motivo de bastante alegria poder estar aqui juntamente com os irmãos. Oportunidade que nós não podíamos perder, né? Tantas pessoas que já perderam a sua oportunidade, né? Mas nós estamos aqui. Quero ler em Lucas capítulo 18, o verso 35. Só Ele é digno de toda a honra. Todo o nosso louvor pertence a esse Deus. Lucas capítulo 18, o versículo 35. Que diz assim. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado, junto do caminho mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que ia passando repreendia para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, e mandou que lhe o trouxesse, e chegando-lhe perto, perguntou-lhe. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que vos faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Graças a Deus, né, por essa palavra. Quando eu entrei aqui, eu disse que nós tínhamos uma oportunidade e a gente não podia perder. E é justamente o que aconteceu com aquele cego. Aquele cego era a última oportunidade que ele tinha na vida dele. Ele tinha autoridade de pedir esmola, mas somente naquele cantinho. Era a mesma coisa de uma feira. Você vai pagar por esse cantinho aqui, você não pode sair daqui. E com certeza ele já tinha ouvido falar de Jesus, né? Com certeza, no coração dele, ele já tinha em mente que um dia que ele encontrasse a primeira oportunidade, ele ia clamar. A única coisa que ele podia fazer era clamar, né? Ele não podia sair dali. E a Bíblia diz que Jesus, chegando perto de Jericó, ia passando e uma grande multidão. E esse cego assentado à beira do caminho, ouvindo passar, perguntou: o que é aquilo? E alguns mensageiros disseram que Jesus de Nazareno passava, e ele começou a clamar. Então, irmão, primeira coisa, nunca perda a oportunidade. Mesmo cansado, mesmo com dificuldade, mesmo passando por luta, mesmo passando o que você está passando nessa noite, nunca perca a oportunidade. Nós não podemos perder a oportunidade. Ainda mais
e quem sabe nós tem 2 oportunidades, mas quem sabe nós tem só uma, como aquele cego. Não é? E aquele homem começou a clamar. Quando os mensageiros disseram, ó, é Jesus de Nazareno, ele falou, a minha oportunidade. Eu não posso sair daqui, mas eu vou clamar. O clamor, ele move montanha. Mas muitas vezes, irmão, nós perdemos a força de clamar. Muitas vezes, por causa das dificuldades da vida, nós perdemos a oportunidade, perdemos a força. E aquele homem, ele me ensina uma grande coisa, mesmo sendo cego, mesmo sem poder se locomover, ele tinha força de clamar. E ele começa a clamar. Então, a segunda coisa é o clamor que nós temos que ter em nossa mente. Mas eu creio que a igreja, ela clama, a igreja ela clama. E Jesus, aquele povo começou a repreender aquele homem porque ele clamava. Ele começa a repreender, aquele povo começa a repreender o homem. E Jesus parando, e perguntou, e mandou que aquelas pessoas, o engraçado é isso, irmão, até as próprias pessoas que querem parar, Jesus manda ir lá para te buscar. E Jesus pergunta, o que quer que eu vos faça? E ele disse, Senhor, que eu vejo. Irmão, o clamor faz Jesus parar. Né? Quando Jesus para, ele está com a benção na mão. Né? Então não deixe de clamar, irmãos. Se você parou de clamar, não deixa. Nunca perca a oportunidade. Porque as bênçãos, ela vai chegar. Seja qual for que você está esperando. Seja qual essa bênção que você está esperando. Seja ela financeira, seja ela enfermidade, seja o que for, Jesus ele vai parar no seu clamor. Jesus ele para, quando nós clamamos, Jesus para. E quando Jesus para, é para entregar a nossa bênção nas nossas mãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Logo após o Kadosh, a mocidade também tem a sua oportunidade de expressar a sua gratidão, louvando a Ele, que é digno toda honra, toda glória e todo louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.
não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, 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 pra sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia, graças a Deus. É nos dado a oportunidade de apresentar os irmãos, as irmãs que cooperam conosco nesta noite, o que para nós constitui um motivo de muita alegria. Está conosco da nossa co-irmã, da Madureira, a Carol, o Agamenon, o Eduardo, a Lorena e o Josias. Cadê esses irmãos? Por favor, se coloquem em pé para a gente conhecer os irmãos. É um prazer ter vocês aqui. Quem está alegre com a visita dos irmãos, diga comigo: sois bem-vindos? Em nome do Senhor Jesus. Vocês estão na casa do Pai. É um prazer ter vocês. Fique à vontade e receba a bênção do Senhor. Também está conosco a nossa irmã Marlene dos Santos Almeida, vindo lá da Bahia, da cidade de Várzea Nova. Cadê a irmã Marlene? Como nós vamos saudar ela? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. É um prazer, irmã. Receba as bênçãos de Deus. Tem mais alguém nos visitando, do lado dos irmãos, do lado das irmãs? Cumprimenta aí, irmãos. É um prazer receber os irmãos. Os demais são de casa. Que Deus os abençoe. Nós vamos ouvir a mocidade louvar a Deus neste momento com um hino de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. Ore a Deus para que o Senhor continue nos abençoando. Estamos terminando esse ano e quem crê que vai ter um ano de vitória? Quem crê? O nosso Deus é um Deus de vitória. Mocidade.
Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Toma o lugar que é só teu, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Meu coração é só teu, Espírito Santo. Me mostra o caminho a seguir, revela a vontade do Pai pra mim. Não posso e não quero errar, vem me guiar. Espírito Santo, meu grande amigo, eu não posso viver sem tua presença em mim. Espírito Santo, dirija os meus passos, vem com tua paz e guarda o meu coração. Espírito Santo, meu grande amigo, eu não posso viver sem tua presença em mim. Espírito Santo, dirija os meus passos, vem com tua paz e guarda o meu coração. Oh, 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 Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de Deus. Glórias ao Senhor. Estamos também ouvindo também nosso irmão José Nilson. Tem a sua oportunidade, aproveitando que estamos se aproximando do final do ano, terminando 2021. Os irmãos têm bênção para contar, e no culto da virada, que vai ser na sexta para o sábado, não terão oportunidade todos, né? Então vamos aproveitar desse domingo, quarta, e vamos contando a bênção e dando glórias a Deus.
Quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor. Grato a Deus pela oportunidade, né, de estar aqui mais esta noite, reunido com a igreja do Senhor Jesus, para poder adorar, louvar e também agradecer ao Senhor, como o pastor disse, pelas bênçãos alcançadas no ano de 2021. Porque 2021 está se finalizando, né? Então nós estamos aqui para agradecer ao Senhor. Você já agradeceu a Deus pelo seu dia hoje? Se você não agradeceu a Deus pelo dia hoje, agora é o momento, porque você está na casa dele, você está na casa do Pai, você está no momento e na hora exata. É agora, amados. Louvado seja Deus. Não quero delongar muito, quero deixar somente aqui um versículo para a meditação dos nossos corações, que se encontra na carta de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Louvado seja Deus, que diz assim, esta palavra: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Talvez nós podemos nos falar, hoje aqui talvez não tem ninguém que não seja cristão, que não aceitou Jesus ainda, mas vinde a mim. O vinde do Senhor traz para nós uma certa segurança. Quando esta palavra foi dita por Jesus, vinde a mim, todos os que estáis cansados. Muitas das vezes, amados, nos deparamos com cansaço físico. Muitas das vezes nos deparamos em momentos que nós nos sentimos com um fardo muito pesado. Quem sabe pelo motivo financeiro, quem sabe por situações de desejo ao nosso coração que não alcançamos. E muitas das vezes, amados, por algo que almejamos, e o Senhor não permitiu ainda, e nós nos sentimos cansados. Não podemos considerar essa palavra somente quando diz pecado, mas podemos considerar também quando nos sentimos decepcionados com a situação a qual vemos passando aí há quase 2 anos. Talvez você não foi acometido pela pandemia, pelo Covid, mas talvez você foi magoado, talvez por uma palavra. E quantas das vezes, amado, nós estamos até mesmo abençoados, até mesmo recebendo as bênçãos do Senhor, e nós reclamamos. Quantas das vezes nós deparamos em momento, nos pegamos nos reclamando da vida. Então a palavra diz assim, vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. É o Senhor Jesus que diz. Você está aliviado pelo Senhor Jesus? Você se sente aliviado quando o Senhor Jesus diz assim, vinde a mim? O vir até o Senhor Jesus é acreditar que Ele tem solução para o teu problema. Amados, o Senhor está atento ao nosso clamor. O Senhor, Ele está com teus ouvidos abertos para ouvir o quanto nós pedimos, o quanto nos adoramos e também o quanto nós o acreditamos na tua misericórdia. Acreditamos no teu milagre. Quantas das vezes nós deparamos querendo algo a mais? Quantas das vezes nós buscamos algo a mais? E o Senhor tem nos entregado. E muitas das vezes nós esquecemos deste momento. Nós esquecemos que o Senhor te deu vida hoje.
Muitas das vezes nós esquecemos que o Senhor trouxe nós até aqui, enquanto nós talvez não queria nem estar aqui. O nosso ânimo físico não estava contribuindo para nós estarmos aqui, mas nós estamos aqui hoje. E você que entrou por esta porta, já é o vinde de Jesus, já é o vinde a mim. Nós acreditamos que chegando até aqui, nós ia sair daqui abençoado. Posso ouvir um amém? Se nós vamos sair daqui abençoado, amados, nós temos motivo para se alegrar ou não? Amém? Eu estou crendo que eu vou sair daqui já abençoado, porque já estou finalizando o ano de 2021, né? E quando finalizo o ano de 2021 ou de 2020, para mim, particularmente é importante, porque já está chegando o aniversário. Sou do ano de janeiro, sou do mês de janeiro. Então, acabando-se o ano, está chegando os presentes aí, louvado seja Deus. Amém, amados? Vinde a mim, disse Jesus. Palavra bem simples, vinde a mim, vós que estáis cansados. Amados, esse ano foi um ano muito difícil, não foi? Mas as bênçãos do Senhor também foi muito significante nas nossas vidas. Não vamos falar das bênçãos materiais, não. Vamos falar das bênçãos espirituais, dos livramentos, o quanto Deus tem nos livrado. E eu posso falar por mim, amados, que meu trabalho é um trabalho que às vezes eu vivo 8 horas dentro de um carro, dirigindo por todos os lugares que o irmão pode pensar, no meio desses matos. E eu tenho visto quanto Deus tem colocado a mão sobre a minha vida, dando livramentos. Deparamos com situações mais adversas possíveis. Ainda nós estávamos vindo de Ribeirão Preto. Nesses dias o Renato falou assim para mim: pai, como você tem coragem de ficar à noite criando nesse escuro? Eu falei: filho, aqui você está com, nós estamos em 3 dentro do carro, mas eu fico dia e noite, no período do trabalho, sozinho. E nós paramos em lugar ermos que os irmãos nem possam imaginar, sozinho à noite, e o Senhor tem nos livrado. Amados, é motivo da gente ficar feliz, é motivo de nós darmos glórias a Deus. As bênçãos materiais são consequência da fé, consequência da determinação, consequência de acreditar. Louvado seja Deus, porque quando nós acreditamos no Senhor, quando nós contribuímos, quando nós ajudamos, quando nós abrimos nosso coração, quando nós desejamos o bem para alguém, é motivo já de nós estarmos sentindo a presença e as bênçãos do Senhor na nossa vida. Louvado seja Deus. É uma caminhada longa, amado. Não é aqui que vai parar. Não é hoje. Não é o final de 2021. Não é talvez o final de 2022. Não. Nós não sabemos a hora de parar. O Senhor que determina para nós. Então, se você crê, chega até o Senhor. Seja confiante. Aquela vitória, aquela bênção, aquela causa, aquele projeto, aquele plano que você tem, entrega para o Senhor. Só confia, tá? Só confia no Senhor. E pode deixar que o Senhor vai fazer como você deseja. Mas confia. Porque quando diz assim, vinde a mim, quando ele diz, vinde a mim todos os que estão descansados, ele não está falando somente de quem está lá fora no pecado, não, amados. Ele está falando de nós, temos que acreditar mais. Ele está falando que nós precisamos confiar mais, que nós precisamos buscar mais, e que nós precisamos realmente
colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. E se você tem colocado as tuas mãos, se você tem colocado os teus projetos, os teus desejos, os teus propósitos na mão do Senhor, fica tranquilo, amado. Fica tranquilo. Fica tranquilo, porque na hora certa vai acontecer como pediu o teu coração. Vinde a mim, todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vamos considerar que nós estamos aqui fortes, mas que nós precisamos ir até Jesus. Todos os dias, em todos os momentos. Quem sabe você não se pega lá orando de madrugada. Quem sabe você levanta e vai tomar o seu café e esqueceu até de orar. Mas às vezes no teu coração você falou: Senhor, obrigado por mais esse dia. O Senhor está atento a te ouvir. Porque a Bíblia diz que o Senhor está de olho nos fiéis da terra. Então, se você acredita que o Senhor, Ele está atento à tua vida, não se preocupe. Fique tranquilo. Fique tranquilo, porque vai acontecer sim. Vai acontecer. E é logo. Basta você crer. Amém? Eu agradeço a oportunidade e peço a oração dos irmãos, que amanhã estarei fazendo uma viagem, mas é rapidinho, daqui a pouco estou de volta, em nome de Jesus, para nós passar a virada do ano junto. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Vamos estar ouvindo também o nosso irmão diácono Eliseu, vai estar louvando a Deus. É motivo de eu e você agradecer ao Senhor, agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito, pelos livramentos, pelas providências, por tudo, irmãos. Quantos que começaram o ano a incerteza a respeito da vida, mas estão terminando aí com saúde, glorificando a esse Deus tão maravilhoso. Quantos achou que não iria finalizar este ano, mas você está aí, então adore a Ele, exalte a Ele, aproveite os minutos dentro desta casa, para demonstrar a tua gratidão a Deus, a Ele que é digno. Nosso irmão diácono Eliseu louvando ao Senhor. Quero só da igreja com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus nessa noite com esse hino. Como nós estamos aí chegando ao final de mais um ano, e creio que Deus tem cuidado de todos nós e tem nos feito chegar até aqui, né? Então nessa noite eu quero louvar a Deus com esse hino. Se você também sentir liberdade de louvar a Deus, pode louvar conosco. Como agradecer por tudo que fizeste a mim, não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu devo tudo a ti. Glória a Deus. A Deus seja a glória. A Deus
A Deus seja glória por tudo que fizestes a mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja glória para sempre. Amém. Quero viver pra ti, tua vontade obedecer. E se o aplauso eu receber, do Calvário irei me gloriar. Com seu sangue lavou-me, diga, seu poder levantou-me, levantou-me. A Deus seja glória para sempre. Amém. A Deus, diga. A Deus, cante. Aleluia. A Deus. Oh. Seja glória por tudo que fizestes por nós. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja glória para sempre. Amém. Quero viver pra ti. Tua vontade eu quero e preciso obedecer. E se o aplauso eu receber, do Calvário irei me gloriar. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. Quem está alegre com Jesus, levante a sua mão, dá um glória para Ele, exalte o nome dEle nesta noite. Mesmo em período difícil, em tempos de crise, eu vejo Deus abençoando esta igreja, a membresia desta casa, porque as mãos dEle é sobre nós. Quantos livramentos, quantas proteção, quantas libertações que houve durante este ano. Você consegue entender a dimensão do poder do nosso Deus?
de estarmos aqui nesta noite exaltando, glorificando o santo e poderoso nome dEle. Como eu falei, muitos começaram o ano com a incerteza da vida, acometido do Covid. Muitos de hoje eu não passo, mas está aqui nesta noite exaltando o Criador dos céus e da terra. A Ele seja a glória para todo sempre. Glórias a esse Deus tão maravilhoso. Vamos estar ouvindo aqui o nosso irmão evangelista Jurandir. Ele vai estar falando acerca das contribuições. E ele vai estar fazendo uma oração, e logo após a oração, a nossa irmã Marlene, que está cooperando conosco na noite de hoje, vai estar louvando ao Senhor, enquanto estiver recolhendo as contribuições. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma satisfação muito grande poder estar aqui para junto adorar o nome do nosso Deus. Esse Deus tremendo que tem nos livrado e tem cuidado da nossa família, né? A palavra de Deus fala: trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, é tão gostoso, é um prazer imenso quando nós cuidamos da casa do Senhor, quando nós podemos fazer isso na casa do Senhor. Você sente uma alegria tão grande, um prazer de ajudar na casa do Senhor. Eu lembro, há mais de 23 anos atrás, quando eu ainda cortava cana, eu, com a minha esposa, nós sentava na cozinha. Eu morava no fundo da casa do meu pai, na área. Eu fiz 2 cômodos para nós morar. E ali a gente sentava ali, e o salário não era aqueles alto, e a gente fazia um rascunho para ver o que estava faltando na despensa, para a gente simplesmente completar, para também não instruir. E ali a gente começava a marcar, fazer a nossa marcação, todos os pagamentos nós tínhamos esse costume. E nós não deixava de marcar o dízimo. Era tão gostoso, ainda a gente tem esse prazer. Há 23 anos atrás se passou e a gente ainda contribui na casa do Senhor. A gente tem o prazer, porque a palavra de Deus fala: trazei todo o dízimo à casa do tesouro e depois fazei prova de mim. Se você ainda não fez isso, faça prova de Deus, mas primeiro você traga a casa do Senhor e faça prova dele, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Muitos aqui que estão aqui nesta noite, quando veio do norte, quando veio do seu estado, para cá, quem sabe, em cima de um caminhão de mudança, mas chegou aqui, aceitou Jesus, começou a dizimar na casa do Senhor, hoje tem a sua própria casa, hoje tem o seu próprio carro, o seu emprego, e o nome do Senhor está sendo glorificado. É um prazer muito grande quando o crente tem isso no coração, de trazer o dízimo para a casa do Senhor. Amém? Se colocamos de pé, vamos orar, agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter abençoado a sua igreja, abençoado o seu povo, a nossa família, Senhor. O Senhor não tem deixado faltar nada no nosso lar. Deus, nós pedimos de uma forma especial a todos aqueles que trazem o dízimo para a sua casa, que o Senhor possa repreender o devorador, tudo aquilo que tenta atrapalhar, aqueles que ainda não fez um propósito no seu coração, que neste ano que vamos entrar agora, que vamos iniciar, que o Senhor possa também entrar no coração deles, para que eles possam ver o poder da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo, meu Pai, eu te agradeço
agradeço em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Vamos estar ouvindo a nossa irmã Marlene, vai estar louvando ao Senhor, enquanto contribuímos para a manutenção da casa do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de Ele estar concedendo, né? Eu estar mais uma vez aqui, visitando os irmãos, conhecendo mais uma parte que vai morar no céu, né? Com Deus. Agradeço a Ele, porque tem 3 anos que eu estive aqui, e esse foi o ano que Ele me deu essa oportunidade de eu estar aqui novamente, amém? E aquele que souber, louve comigo. Te preparando, eu estou te ensinando, estou te refazendo em meio a esse vento. Eu não te abandonei, nenhum dia sequer te deixei, e hoje tua vitória eu vim entregar. Vai ter surpresa pra esse choro, vai ter milagre pra essa dor. Tem novidade, vem coisa nova, e o que é teu, meu Deus já decretou. Ele sabe o quanto está sendo difícil, Ele sabe a hora certa de operar. Ele vem com a sua voz tão mansa, acalmando a tempestade que está a te cercar. Ele sabe o quão grande é a humilhação, também sabe quando e como trabalhar. Está difícil, está chorando, levante a mão que eu vou profetizar. Vai ter surpresa pra esse choro, vai ter milagre pra essa dor. Tem novidade, tem coisa nova, e o que é teu, meu Deus já decretou. Vai ter surpresa pra esse choro, vai ter milagre pra essa dor. Tem novidade, vem coisa nova, e o que é teu, meu Deus
vai fazer novidade, vida nova. Chegou o tempo que Deus vai fazer novidade, vida nova. Chegou o tempo que Deus vai fazer. Vai ter surpresa pra esse choro, vai ter milagre pra essa dor. Vem novidade, vem coisa nova. O que é teu, meu Deus já decretou. Vai ter surpresa pra esse choro, vai ter milagre. Tem novidade, vem coisa nova. O que é teu, meu Deus já decretou. O que é teu, o meu Deus já decretou. O meu Deus já decretou. Amém? E assim eu estou agradecendo a minha oportunidade em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. O nosso Deus é Deus de surpresas. Ele é Deus de milagres. Ele é Deus de coisas novas em nossa vida. Mas creia no poder de Deus para a tua vida, para a tua família, para que haja transformação, renovação. Creia e clame ao Senhor. Vamos se colocar em pé, meus irmãos, neste momento. Quero estar convidando aqui pastor José Nelson, vai estar fazendo uma oração, e o presbítero William vai estar ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Oremos, irmãos. Santo Deus, poderoso Pai, neste momento, Senhor, peçamos uma bênção especial, Senhor, sobre o teu servo, Senhor, que neste momento estará ministrando a tua palavra. Usa em tuas mãos, Senhor, como sempre tem usado. E neste momento, Senhor, peço a ti, Senhor, prepara os nossos corações para receber a tua palavra, que o Senhor já colocara no coração do teu servo, meu Deus. E dai-nos da tua graça para estar obedecendo a tua santa e poderosa palavra. Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Podei vos assentar, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, uma passagem muito conhecida da igreja, que há algum tempo já venho meditando nesta passagem, e o Senhor tem falado conosco, e eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração com a igreja. Estou feliz de estar aqui. Estivemos ali esse final de semana, sexta e sábado, em Ribeirão Preto, na casa da minha mãe, dos meus tios, e passamos momentos muito felizes, alegres, mas quero compartilhar algo aos irmãos, não para a minha glória, nem para a glória de minha família, mas por nos ver que estamos no caminho certo. E a minha família, eles também são cristãos, alguns estão um pouco afastados, mas nós estivemos ali na casa da minha tia na sexta-feira, e conversando com o esposo dela. No meio da conversa, nós estávamos todos na sala, estou dando um tempinho para os irmãos achar, viu? E de repente ele olhou para mim, estava eu, a minha esposa e a minha filha, e todos ali conversando. De repente, no meio da conversa, ele parou, olhou para mim e falou assim: o que vocês estão fazendo? Eu não entendi na hora. E ele falou assim: como? O que nós estamos fazendo? Ele falou assim: não, eu quero saber o que vocês estão fazendo, porque eu estou percebendo que eu já conversei com ele várias vezes, e ele sempre me falou algo direcionado a mim,
a esse respeito, que sempre quando ele gostava de conversar comigo, porque ele sentia a presença de Deus conversando comigo, e ali ele olhando para minha filha Evelyn, olhava para minha esposa, olhava para mim, ele falou assim, mas o que vocês estão fazendo? Fala para mim, porque quando eu olho para vocês três, eu vejo a presença de Deus na vida de vocês. Quando eu olho para a sua filha, meu olho enche de lágrima, o meu corpo se arrepia, porque eu consigo sentir a presença de Deus através do olhar dessa menina. Quando eu olho para a sua esposa, quando eu olho para a sua vida, eu vejo que vocês três estão em uma unidade. E eu falei assim, é a graça de Deus a nossa vida. E ali a gente pôde sair dali, irmãos, felizes, porque falamos, nós não precisamos chegar ali falando que as coisas, mas graças a Deus, pela bondade e misericórdia de Deus, conseguimos transmitir a presença de Deus dentro daquela casa. E eu saí glorificando o nome do Senhor. E entendendo que vale a pena sermos fiéis e continuar caminhando no caminho do Senhor. Amém? Quantos acharam? Digam amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Estou feliz também de ver o Josias aqui. Josias, Deus abençoe todos os irmãos que os acompanham e todos os visitantes. Deus abençoe, viu? Josias, grande amigo nosso, né? Deus abençoe por vocês estarem aqui. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse, profetiza a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriam de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são a casa de Israel. E eis que diz, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos extirpados. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor, eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Amém? Irmãos, quando meditamos na palavra do Senhor, e quando nós olhamos para o contexto de Ezequiel, capítulo de número 37, nós nos deparamos com uma situação que, de princípio, quando começamos a ler o capítulo 37 de Ezequiel, nós sentimos tristeza, porque nós nos deparamos com uma situação muito triste da parte do povo de Israel. Nós conhecemos muito bem a história da Bíblia Sagrada, nós sabemos muito bem que quando o Senhor Deus escolhe Abraão, faz-lhe uma promessa esta que dele, da sua geração, ergueria um povo
ali o Senhor faz e cumpre isso agora. Depois nós vemos o Deus usando Moisés para tirar esse povo do Egito e levar até a terra prometida. E nós vemos que quando o Senhor ali usa a boca de Moisés para trazer a ordenança àquele povo, nós sabemos que em Deuteronômio capítulo 28, a Bíblia nos ensina que o Senhor, falando através de Moisés, falava: olha, se vocês ouvirem a minha voz e obedecer, vocês comerão o melhor dessa terra. Se vocês se atentarem para a minha palavra, se vocês tiverem o cuidado de guardar a minha palavra, eu vos colocarei por cabeça e não por cauda. Se vocês tiverem o cuidado de andar nos meus caminhos, e nem se desviar para a direita e nem para a esquerda, eu quero dizer que vocês não precisarão ir atrás das bênçãos, mas as bênçãos correrão atrás de vocês. E isso é tão lindo, irmãos, quando nós entendemos esse princípio da obediência. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, é claro que o Senhor conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe que nós somos limitados. Ele sabe que nem tudo nós conseguiremos fazer da forma que deveremos fazer, mas Ele olha para a intenção do nosso coração. Quando o Senhor olha para mim e para você, Ele olha para a intenção do nosso coração. O desejo, o quanto nós queremos fazer aquilo, o quanto nós estamos dispostos para fazer aquilo, o quanto nós empenhamos para fazer aquilo, mesmo que às vezes nós não vamos conseguir fazer da forma que deveria, mas o Senhor olha a intenção do nosso coração. E nessa noite você pode ter certeza que Ele está olhando para o seu coração. Nesta noite você pode ter certeza que o Deus de Israel, Ele está olhando para dentro de você agora. Quando eu olho para você, eu apenas vejo o seu exterior. Talvez alguém que conheça um pouco mais da oratória consiga decifrar alguma coisa, talvez pelos movimentos, pela sua expressão facial, mas não vai conseguir ainda muito a fundo. Mas o Deus que te ama, o Deus que te criou, o Deus que te formou, o Deus que não te chama por apelido, mas te chama pelo nome, o Deus que sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça, o Deus que conhece o seu endereço, que conhece, aleluia, a sua situação, Ele te contempla nessa noite, aleluia. E Ele está falando comigo e com você. E quando nós começamos a leitura do capítulo 37 de Ezequiel, logo no início há algo lindo que me chama a atenção. Ali o escritor, o profeta, ali está dizendo: e veio sobre mim a mão do Senhor. O início do capítulo 37, ele já começa falando: e veio sobre mim a mão do Senhor e me pegou e me levou. Aqui eu já aprendo algo interessante. Tudo que começa com a mão do Senhor, você pode ter certeza que vai dar certo. Quando nós temos a preocupação de deixar que Deus faz as coisas para nós, quando nós temos a preocupação e antes de fazer qualquer coisa, ajoelharmos e pedimos a direção de Deus, quando nós temos a preocupação, cuidado de antes de qualquer coisa na nossa vida, ajoelharmos e falarmos: Senhor, se for da Tua vontade, se for para glorificar o Seu nome, se vidas vão ser beneficiadas com isso, que assim seja, que assim aconteça. Se não for para glorificar o Seu nome, não aconteça. Quando nós temos o cuidado de pedir a direção de Deus e entregar a nossa vida na mão dEle, deixar Ele nos guiar, a mão do Senhor vem e nos pega e nos leva. E eu quero te dizer, tudo que começa com a mão de Deus na nossa vida, não tem como estar errado. Quem
sabe nesta noite você vai refletir agora no que eu vou te dizer, e quem sabe você tem feito coisas, quem sabe você tem tomado decisões, quem sabe você tem pisado em lugares que não é lugares que a mão do Senhor tem te levado, que não são decisões que o Senhor gostaria que você tomasse, que não são situações que Deus tem para a sua vida, ou que Deus planejou para a sua vida, e você sabe disso. E você, quem sabe, está sofrendo por causa disso. Você sabe que é escolhido de Deus, escolhida de Deus, sabe que Deus tem propósito na sua vida, e quem sabe hoje você não se encontra na direção que Deus tem para você. Eu quero te dizer, volta para o caminho enquanto é tempo, aleluia. Deixa a mão do Senhor, glória a Deus, te pegar novamente e te levar para onde Ele quer. O Evangelho de João capítulo 3, versículo 8 diz que o vento sopra para onde quer, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aqueles que é nascido do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Quando a Bíblia fala que a mão do Senhor, aleluia, oh, irmãos, o que significa a mão do Senhor? A mão do Senhor significa direção para as nossas vidas. A mão do Senhor me pegou e me levou, significa direção. A mão do Senhor me pegou e me levou, significa cuidado, porque se estamos debaixo da mão do Senhor, pode ter certeza que 1000 vai cair do seu lado, 10.000 vai cair à sua direita, mas você não vai ser atingido, porque você vai estar debaixo da mão do Senhor, aleluia. A mão do Senhor, quando me pegou e me levou, a mão do Senhor quer dizer cuidado, aleluia. Porque se preocupas tanto com o amanhã? Porque está tão acelerado os seus pensamentos sobre 2022, 2021 não acabou ainda. Não sabemos se iremos passar para 2022. Não sabemos se estaremos vivos em 2022. O tempo é hoje. O tempo é agora. Então, para que ficar sofrendo com o amanhã? Deixa a mão do Senhor te guiar hoje. Deixa a mão do Senhor te erguer hoje. Deixa a mão do Senhor te usar hoje. Deixa a mão do Senhor te levar para onde Ele quer agora. É hoje, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E Ele diz, a mão do Senhor veio, me pegou e me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale de ossos secos. Quando eu leio esse texto, eu vejo pelo menos duas situações. A situação referente à vida do profeta e a situação referente à vida do povo de Israel. A situação referente à vida do profeta, eles estavam agora na Babilônia. Os irmãos conhecem bem a história, Jeremias já vinha profetizando que se o povo não se voltasse para Deus, o Senhor permitiria que eles fossem levados cativos e ali iriam ficar 70 anos cativos na Babilônia. Mas eles não deram ouvido à voz do Senhor. E ali o rei Nabucodonosor veio, sitiou Jerusalém, sitiou ali o povo de Israel e levou eles cativos. E pelo menos 3 vezes Nabucodonosor sitiou Jerusalém. Na primeira leva, ele levou os nobres, que nós vemos que ali Daniel e os seus amigos foram levados para a Babilônia e serviram diante do rei. Depois ele vem, pega e leva os outros ali que ficaram. E ali, nesse meio, estava o profeta Ezequiel, que agora não vai servir lá no palácio. Não tem esse privilégio de estar diante do rei no palácio. Mas ele vai ali morar beirando a margem do rio Quebar. E depois, na terceira vez que ele sitia Jerusalém, ele quebra tudo, queima o templo, deixa só aqueles pobres, aqueles doentes na cidade, a escória da sociedade. E ali nós vemos que aqui no capítulo 37, a Bíblia nos mostra, e também quando estudamos um pouquinho
um pouco mais a fundo a história do povo de Israel nesse período, nós vamos encontrar que alguns acreditavam que ia ser rápido o cativeiro, que alguns acreditavam que não iam ser 70 anos não, que logo Deus iria criar uma situação, iria tirar eles dali. Mas o tempo foi passando e nada de sair dali. O tempo foi passando e nada daquela situação mudar. E passou 10 anos, e passou 20 anos, e eles viram que não, a situação não iria mudar. E como nós lemos aqui, a esperança foi acabando. A esperança foi morrendo. Porque eles viam que realmente o que eles esperavam acontecer, não iriam acontecer. E quando nós estudamos um pouquinho a história dos judeus, nós vamos aprender que os judeus, irmãos, eles tinham tanta esperança e tanta confiança na promessa de Deus na vida deles, que eles acreditavam que a promessa de Deus na vida deles, era tão forte na vida deles, que ela estava pregnada até no tutano, até no osso. E isso era muito valioso para eles, eles davam muita importância para isso. Por isso que agora Deus pega o profeta e leva ele em espírito e coloca no meio de um vale de ossos sequíssimos. Não estavam secos, estavam sequíssimos. E ali o Senhor começa a mostrar a situação que o povo se encontrava. A situação que o povo estava. Como que o povo estava se sentindo. E quando nós estudamos um pouquinho ainda falando acerca de esperança, quando no começo que eles foram para ali, eles acreditavam que a esperança era tão forte, que a promessa era tão forte, que estava impregnada até os ossos. Quando morria um judeu, e eles estavam em terra estranha, e segundo a ordenança, eles não podiam tocar em cadáver. O pai de família chamava alguém ali, pagava para ele, levava agora o corpo num vale, colocava o corpo no vale, e ali eles acreditavam que durante 3 dias, isso era uma crença que tinha entre eles, os judeus, eles acreditavam que no período de 3 dias, o espírito saía do corpo, mas não ia embora, ficava ali rodeando o corpo, e no período de 3 dias, eles acreditavam que o espírito podia voltar para o corpo e reviver de novo. Então o pai de família pagava para levar o corpo, colocava no meio do vale, e 6 horas da manhã, quando começava o primeiro dia, eles ali levantavam o pai de família, pegava a família toda, levava na beira do vale e ficava observando, e ali estava o corpo ali estirado, e ele falava: olha, tem esperança, ele pode ainda viver. Por isso que quando os amigos de Jesus ali, quando chegaram até Jesus e falavam: olha, o seu amigo Lázaro está doente e ele está morrendo. E Jesus falou assim: pode deixar que nós vamos lá. Mas quando Jesus chega, fazia quantos dias que ele já tinha morrido? 4 dias. Por que Jesus demorou 4 dias? Porque se Jesus chegasse no segundo dia, eles talvez não poderiam acreditar que foi Jesus que ressuscitou, porque eles acreditavam que durante 3 dias o Espírito podia voltar. Jesus chega no 4º dia, quando tudo parecia perdido. Marta e Maria falam: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ali Jesus mostra o poder dele, porque ele é o dono da vida, aleluia. E aonde não tem mais jeito, Jesus chega e dá jeito, aleluia. E o pai de família subia, e ali no primeiro dia descia o corvo no vale. E o que o corvo fazia? Ele furava os olhos do cadáver. Quando ele furava os olhos, furava também o ouvido, e saía massa cefálica. E ali ele comia e ia embora. E o pai olhava e falava: não, ainda tem esperança, ainda tem jeito. Dava 6 horas da tarde, ele ia embora. Amanhecia o segundo dia, o pai pegava a família de novo e ia para a ponta do vale.
Chegava lá, dava umas 10 horas mais ou menos, a águia descia no vale, chegava no cadáver, rasgava as entranhas, e ali comia as entranhas, os órgãos internos do cadáver e ia embora. O pai olhava e falava, não, ainda tem medula, ainda tem osso, ainda tem medula óssea, ainda há esperança. A mãe entardecia, ele pegava a família e ia embora. De noite as hienas viam, comiam o que sobrava da pele do cadáver e deixava só os ossos. No terceiro dia o pai levantava de novo pela manhã, ia na ponta ali do vale, olhava, só estava os ossos, mas ele via que tinha medula óssea. Ele falava, ainda há esperança, pode reviver. Mas no terceiro dia descia um animal chamado quebrantoso. E o quebrantoso, ele descia especificamente para comer a medula óssea. E ali ele vinha e comia a medula óssea. E os irmãos sabem, eu não quero aqui me estender nisso, a importância da medula óssea para o corpo humano. E quando ele comia a medula óssea, os ossos ainda não estavam sequíssimos, porque tinha medula. Quando o quebrantoso comia a medula óssea, o pai falava, acabou a esperança, não tem mais jeito, não tem mais como recuperar. E ali os ossos iam secando, 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 e ia formando aquele monte de ossos no meio do vale. E aquilo já era uma vergonha para eles, porque para o judeu que se considerasse um judeu de respeito, quando os ossos, secavam os ossos ali, quando ficava só os ossos do cadáver, eles não podiam deixar ao ar livre, eles tinham o prazer ali de pegar e guardar dentro de um caixotinho, e guardar numa gruta ou numa caverna, como Jesus ali foi sepultado, porque eles acreditavam que através dos ossos daquele judeu respeitado, a história dele se continuaria, daria continuidade na história dele. Os ossos que jogavam no vale eram apenas ossos de pessoas que não tinham valor para a sociedade. Ossos que eram jogados no vale eram ossos de pessoas que não tinham valor nenhum para a sociedade. E agora os judeus se encontravam nessa situação. Os ossos, vendo a sua família, ali a sua descendência que morria jogado no vale. E eles olhavam para si e falavam, nossa esperança pereceu. Não tem mais jeito para nós. Deus se esqueceu de nós, não tem mais o que fazer. E quando nós vamos para o livro dos Salmos, no Salmo 137, nós vamos ver que aqui exemplificava o quanto eles estavam desanimados, desesperançosos. Salmo 137 diz, às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá haviam, penduravam as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativo pedíamos uma canção. Como nós poderíamos cantar longe de Sião? E aqui nós vemos algo muito interessante, irmãos. Para um judeu, sentar e levantar não era apenas simplesmente o ato de sentar e levantar, mas para um judeu, quando fala de sentar, a posição de sentar ali neste momento indicava a situação que eles estavam. A posição de sentar falava que eles estavam entregando os pontos, não tem mais o que fazer. E o Senhor mostrava para Ezequiel, fazendo Ezequiel andar ao redor do vale e olhar aqueles ossos que estavam sequíssimos. Ezequiel não estava pisando nos ossos, mas Ezequiel andava ao redor dos ossos. E aqui eu aprendo, como eu falei, a posição do profeta e a posição do povo.
A posição do povo estava uma posição deplorável, uma posição que eles se sentiam mais um nada, que não via jeito para a sua situação, que não via mais esperança para o seu problema. Quem sabe, parafraseando, trazendo para o nosso dia, aqui você poderia também, agora chegou aqui, o ano está acabando, e você também, quem sabe, está num vale de ossos seco, e você está olhando para a sua situação, está falando: Senhor, mais um ano está se findando, e está do mesmo jeito. Mais um ano está se findando, e eu não vi nada acontecer. Mais um ano está se findando, Senhor, e o meu esposo ainda não está comigo na sua casa. Mais um ano está se findando e a minha esposa ainda não está aqui. Mais um ano está se findando e meus filhos ainda não foram libertos das drogas. Mais um ano está se findando, Senhor, e eu ainda estou desempregado. Mais um ano está se findando, Senhor, e eu ainda não consegui me livrar dessa situação psicológica, dessa doença psicológica que me aflige. Mais um ano, Senhor, está se findando e eu não estou vendo nada acontecer no meio da minha família. Mas o Senhor aqui leva o profeta e faz ele andar ao redor dos ossos, não pisando em cima dos ossos, porque o Senhor quer nos ensinar que do mesmo jeito que tem pessoas que estão se sentindo como ossos secos, que pereceram a esperança, o Senhor quer nos ensinar também na contramão, que tem pessoas que vão ter que estar na posição do profeta, andando do lado dessas pessoas, não para pisar nelas, mas para fazer a vontade de Deus e estender a mão para ajudar essas pessoas. Em qual posição você se encontra hoje? Talvez você esteja na posição do osso seco, mas talvez você pode estar na posição do profeta. E se você estiver na posição do profeta, não se glorie, porque talvez você está firme, mas deixa Deus te usar para levantar os que estão caídos. Mas deixa Deus te usar para ser bênção na vida do seu irmão, aleluia. Ao invés de nós apontarmos o dedo quando vemos a fraqueza de alguém, quando sabemos que alguém errou e sabemos que alguém pecou, ao invés de sair murmurando e falando sobre aquela vida, não, ajoelha e começa a falar: Senhor, tem misericórdia dele, tem misericórdia dela. Senhor, ele errou, mas tem misericórdia pela sua bondade, perdoa e ajuda ele a levantar. Quando você chegar perto dele, perto dela, estende a mão, fala: meu irmão, minha irmã, você errou, você pecou, quem sabe você está caído, mas eu quero estender a minha mão, e saiba que você não está sozinho, eu estou aqui para te ajudar, aleluia. Para que o Senhor leva ele no vale? Primeiro, para mostrar a situação do povo, para que ele pudesse entender o que o povo estava sentindo, para que ele pudesse entender como que o povo estava, aleluia. Mas aqui a segunda coisa, que Deus leva ele no vale, e você vai entender por que talvez você está passando o vale. Primeiro, para que ele pudesse entender. Segundo, para que ele profetizasse. Entenda uma coisa: Deus não nos leva para o vale para ficar reclamando. Deus não nos leva para o vale para ficar murmurando. Deus não nos leva para o vale para ficar apenas olhando a situação que a nossa vida está e às vezes ficar nos lamentando. Deus nos leva para o vale para entendermos a situação. E quando entendemos a situação, sabemos que quem nos levou para o vale foi Ele. Sabemos que Ele vai ter uma resposta para a nossa vida. Ele vai ordenar algo. E a ordem dele para o profeta é: profetiza. O Senhor perguntou: pode esses ossos viver? Ele falou: Senhor, tu sabes. Ele olhando para aqueles ossos, quem sabe se ele fosse falar realmente, ele falou: Senhor,
por mim não pode, mas tu sabes. Porque ele entendia que quem estava perguntando não era um simples homem, mas era o dono da vida. Então ele falou, tu sabes. O Senhor te pergunta nessa noite, você crê que eu posso mudar a sua situação? Você crê que eu posso salvar o seu esposo, salvar a sua esposa, salvar o seu filho, libertar você da situação? O Senhor te pergunta nessa noite. Você crê que eu posso transformar a sua vida e te tirar do meio desse vale? Aleluia. Qual é a sua resposta para o Senhor nessa noite? Eu já estou encerrando. E quando ele fala, tu sabes, o Senhor fala, então profetiza. E aqui ele obedece à voz do Senhor e profetiza. Irmãos, o corpo humano tem 202 a 206 ossos. Os menores ossos do corpo humano estão localizados no nosso ouvido. É o martelo, o estribo e a bigorna. Se eu errar, os irmãos da saúde depois me corrigem. Você imagina ali no meio daquele vale de ossos secos, onde estava o estribo, o martelo e a bigorna? Mas quando a Bíblia diz que quando o Senhor dá ordem para o profeta e ele profetiza, irmãos, aleluia, quando o profeta ouve a voz de Deus e obedece à voz de Deus e profetiza, ele é o instrumento para trazer a mensagem de Deus àqueles ossos secos. Eu não sei na onde estava, mas eu acredito que o martelo, a bigorna e o estribo ouviu, opa, quem está chamando é o dono da vida, aleluia. Quem está chamando é o Senhor Deus. Quem está chamando é aquele que criou os céus e a terra com o poder da sua palavra. Vamos se juntar, porque o mestre está chamando. Enquanto ele profetizou, a Bíblia vai dizer que houve um ruído no vale, o osso foi juntando com o osso, e ali formou tudo, e os irmãos já conhecem a história, mas não tinha vida. O Senhor falou, profetiza para que o Espírito venha. E ele profetizou, aleluia. E houve um rebuliço. E o Espírito entrou neles e eles se colocaram em pé. Salmo 137 fala que eles assentou à beira do rio e chorava. Agora depois que o Espírito entrou neles, eles se colocaram em pé. Eu quero te dizer, quem sabe a situação, quem sabe o vale te fez sentar, te fez se prostrar, mas se você deixar o Senhor e ouvir a voz de Deus nessa noite, o Espírito vai voltar, o Espírito de vida, o Espírito de alegria, o Espírito de esperança, aleluia, e vai te fazer te colocar de pé na presença de Deus novamente, aleluia. Porque Ele conta com você, a igreja do Senhor. Ele conta comigo, Ele conta com você, aleluia. Já quero encerrar a minha palavra, o meu tempo já terminou. Que essas rápidas palavras possam ficar no seu coração nesta noite. E que você venha tomar a decisão importante da sua vida, de deixar o Senhor te guiar. Eu quero aqui em rápidas palavras dizer aos irmãos, agradecer a toda a igreja, porque se assim o Senhor me permitir, eu não estarei aqui no culto da virada esse ano, estaremos indo para Vinhedo, estaremos passando ali com o meu irmão Douglas. E quero agradecer a igreja por todas as orações, por todo o apoio a mim e a minha família, pedir perdão se eu magoei alguém, indireto ou indiretamente. Os irmãos, quero aqui pedir perdão para os irmãos, tá bom? Me perdoem, e que se assim o Senhor nos permitir e chegarmos a 2022, nós possamos juntos continuar adorando o nome do Senhor. Deus abençoe. Glórias ao Senhor. Deus abençoe, presbítero William, por esta palavra que vem edificar a nossa vida. Glórias a Deus. Irmãos, estarei lendo aqui os avisos, irmãos estejam atentos aos avisos da semana. Quarta-feira nós temos o culto da vitória e na sexta-feira o culto se iniciará às 22 horas, às 10 horas da noite. Nós estaremos realizando a ceia do Senhor. Então os irmãos estejam para recebermos orientações de Deus, para adentrarmos 2022, recebendo as orientações do Senhor. Aniversariantes, o presbítero William, juntamente com toda a sua família,
parabeniza a irmã